Em junho de 2023, o que era para ser uma expedição emocionante para um pequeno grupo de milionários, acabou se transformando em um pesadelo. A tragédia envolvendo o submersível Titan, que tinha como missão visitar os destroços do Titanic, está completando 1 ano. E no vídeo de hoje, você vai ficar por dentro de todos os desfechos e consequências desse acidente. Então, não saia daí e já aproveite para deixar o seu like. O naufrágio do Titanic, em 15 de abril de 1912, é um dos desastres marítimos mais famosos da história. E prova disso é que o trágico evento já foi retratado no cinema e na literatura diversas vezes. E o interesse sobre o tema é tão grande que a companhia americana OceanGate decidiu levar um grupo seleto de pessoas para ver de perto o que restou da embarcação, no fundo do Oceano Atlântico Norte. A OceanGate já havia realizado o trajeto outras vezes e era especializada nesse tipo de turismo bastante exótico. Mas, mesmo assim, a viagem tinha vários perigos. A bordo do submarino estavam o bilionário britânico Hamish Harding, dono de uma empresa de jatos particulares, o empresário Shahzada Dawood, do Paquistão, vice-presidente da Engro, o mergulhador Paul Nergullet e o pesquisador Stockton Rush, especialista em destroços do Titanic e CEO da própria OceanGate. Além deles, o filho do empresário Shahzada Dawood completava a lista de passageiros. Infelizmente, nenhum deles conseguiu voltar à superfície para contar sobre a experiência. Mas o que faz com que viagens desse tipo sejam tão perigosas? Como você pode imaginar, não é qualquer tipo de embarcação que consegue chegar até os destroços que remanesceram do gigantesco Titanic. O ponto onde eles estão localizados fica a 3.800 metros abaixo da superfície do oceano, em uma região onde poucas espécies marinhas conseguem sobreviver. A pressão da água nesses pontos do oceano é tão forte que pode esmagar praticamente qualquer ser vivo, fazendo com que a vida seja escassa e totalmente diferente do que conhecemos aqui na superfície. Por isso, a OceanGate desenvolveu o submarino Titan, desenhado especificamente para esse tipo de expedição, supostamente contando com todas as características de segurança que eram necessárias para viabilizar o passeio. É claro que essa brincadeira era bastante cara. Cada passageiro desembolsava nada menos que $250 mil, cerca de R$1.300.000, para visitar o local nas profundezas do oceano. E cá entre nós, deve existir muita coisa mais interessante para se fazer com todo esse dinheiro. Mas não é nenhuma novidade que os milionários possuem hobbies estranhos. Por não se tratar de um submarino totalmente autônomo, o Titan estava em constante contato com um navio que servia de base para a operação. E isso foi crucial para que os responsáveis pela OceanGate percebessem que algo não estava dando certo. Mais ou menos 1 hora depois de submergir, em 18 de junho de 2023, o submarino deixou de enviar qualquer tipo de sinal para o navio base, acendendo um alerta nas autoridades. De imediato, equipes americanas e canadenses somaram esforços para tentar descobrir o que havia acontecido com o Titan, mas tudo era ainda muito confuso. Os franceses também se interessaram em ajudar nas buscas, já que um dos pesquisadores a bordo do Titan era o francês Paul Nergullet, ex-comandante da Marinha Francesa. As equipes de busca não tinham muito tempo à disposição, já que, no melhor dos casos, se o submarino estivesse intacto, seus passageiros não teriam oxigênio à disposição por muito tempo. Os tubos instalados no Titan tinham autonomia para alguns dias, mas conforme as horas foram passando, as esperanças foram diminuindo cada vez mais. No dia seguinte ao desaparecimento, uma sonda foi capaz de identificar restos do submarino próximos ao local do Titanic, tornando oficial a notícia de que todos os passageiros haviam morrido
durante um trágico acidente a mais de 3.000 metros de profundidade. Mas o que de fato aconteceu com o Titã? A Guarda Costeira dos Estados Unidos ainda não concluiu de forma definitiva suas investigações sobre o acidente, mas a principal tese é de que o submarino sofreu uma implosão devido a uma falha técnica ou negligência. Como mencionamos anteriormente, o submarino deveria ter sido projetado de forma a resistir à pressão gigantesca do fundo do mar e, de fato, conseguiu realizar o trajeto com segurança algumas vezes antes de junho de 2023. Mas, para alguns especialistas, o fato dele ter conseguido concluir a missão uma vez não significava que todos os trajetos fossem seguros. Isso porque, na visão deles, o submarino sofre pequenas avarias e danos a cada viagem, tornando-se potencialmente mais suscetível a problemas estruturais no futuro. Só para se ter uma ideia, a pressão a mais de 3.000 metros de profundidade é tão grande que equivale a um elefante apoiado em cada pedaço de 25 centímetros quadrados do casco do submarino. Nestas circunstâncias, basta que um pequeno amassado no casco, um arranhão mais profundo ou alguma avaria qualquer para provocar um colapso de toda a estrutura. E quando ocorre um desequilíbrio de pressão dentro e fora do casco, entra em cena o fenômeno da implosão, que faz com que a água literalmente esmague o submarino, fazendo com que ele seja totalmente retorcido. É difícil saber com exatidão o que causou a falha no submarino, e nem mesmo as autoridades têm a resposta no momento. De qualquer forma, nestes 12 meses que se passaram até o momento, vários pontos cruciais já foram trazidos à tona. Um deles, por exemplo, é que o próprio CEO da OceanGate, que também foi uma das vítimas, admitiu em uma entrevista de 2022 que teria quebrado algumas regras na concepção do submarino. Na ocasião, Stockton Rush disse que utilizou fibra de carbono e titânio misturadas durante o processo de criação do Titã, algo que, de acordo com ele mesmo, estava fora das recomendações oficiais. Mesmo assim, o empresário brincou durante a entrevista, dizendo que fez isso usando a lógica e a boa engenharia. Essas declarações voltaram às manchetes logo depois do acidente e não foram as únicas que ajudaram a criar a ideia de que Stockton Rush tinha uma parcela de culpa no que aconteceu. O operador de submarinos, Carl Stanley, foi um dos que se levantou contra a OceanGate, afirmando que Rush sabia os riscos que estava correndo. Stanley revelou durante uma entrevista que participou de um mergulho de testes com o Titã nas Bahamas em 2019 e percebeu que o equipamento produzia ruídos totalmente fora do normal à medida em que mergulhava mais fundo no oceano. De acordo com o especialista, o barulho era resultado da pressão da água exercendo força contra as fibras de carbono, que não deveriam ter sido utilizadas. Stanley também garante que chegou a alertar Rush sobre uma área bastante comprometida no Titã, mas foi totalmente ignorado, com o empresário tocando adiante seu projeto e fechando os olhos para os possíveis problemas que poderiam surgir no futuro. Depois de todos os eventos de junho de 2023, a OceanGate suspendeu suas operações, mas isso não fez com que os bilionários perdessem o interesse nesse tipo de turismo. Por isso, recentemente, o empresário Larry Connor revelou que tem planos de mostrar ao mundo que a viagem até os destroços do Titanic pode ser mais segura. Connor afirmou ter feito uma parceria com Patrick Leahy, cofundador da Triton Submarines, para oferecer um novo mergulho de 3.800 metros até a região do Atlântico Norte onde estão os destroços, mas dessa vez com espaço para apenas 2 passageiros. Segundo o New York Post, já estão investidos mais de $20 milhões na construção de um novo submarino, chamado de Triton 4000/2, mas ainda não se sabe quando ele estará pronto para a missão. E você? Teria coragem de participar
do próximo mergulho? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua companhia. Estou te esperando nesse vídeo aqui do lado.